Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon e hoje o conteúdo que eu preparei para vocês foi heterossemânticos, no espanhol, também conhecido na língua como falsos amigos, certo? É um conteúdo muito importante, principalmente para a questão da interpretação de texto, porque a gente vai ver já a definição de heterossemântico e a gente vai ver por que é tão importante estudá-lo, certo? Essa aula vai ser bem mais expositiva, não vai ser nada gramatical ou não vai ter nenhuma regrinha, mas para conhecer algumas palavrinhas do espanhol. Bom, a definição de heterossemântico ou falsos amigos, como a gente também chama em espanhol, são palavras parecidas na grafia e ou pronúncia, né, entre dois idiomas, mas com significados diferentes. A própria palavra heterossemântico já indica o seu conceito. Hetero, no sentido de diferente, né? E semântico, tudo que se refere a semântico se refere ao significado. Então, são significados diferentes. Esses heterossemânticos existem basicamente entre quase todas as línguas. É possível a gente identificar eles entre o português e o inglês, que a gente costuma chamar de falsos cognatos, né? Entre português e italiano, espanhol e italiano. Geralmente entre as línguas latinas é bem comum encontrar heterossemânticos. Quando a gente não aprende a língua assim a fundo, é possível que a gente passe algumas situações inesperadas, como a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Então vamos conhecer alguns heterossemânticos, ou mais conhecido como falsos amigos. Aqui a gente tem de cara o mais comum de todos. Em espanhol, nós temos essas três palavrinhas: vaso, copa e taça. Só que cada uma, apesar de parecer com o português, não tem nada a ver. El vaso, né? O vaso pode ser um vaso de água, um vaso de vinho, um vaso de jugo, né? Um copo. El vaso em espanhol é copo. Então sempre que alguém falar para você, queres um vaso de água, queres um vaso de leite, você já vai saber que está se referindo a um copo. Agora nós temos a copa. Copa se refere à taça. É esse recipiente mais redondinho, né, que a gente costuma beber bebidas mais refinadas, como vinho, champanhe, né, vinho, champagne, entre outras coisas, né, é a famosa taça do português. E por último nós temos a taça no espanhol, que em português significa xícara. Então, la taça é esse recipientezinho menor que a gente costuma tomar té, né, chá, café. Então, sempre que lhe oferecerem uma taça de alguma coisa, você já sabe que vai ser esse recipientezinho menorzinho, né, nesse formato. Então, de cara, esses são os primeiros falsos cognatos que nós temos, né, os falsos amigos: vaso, copa e taça. Isso confunde muito os aprendizes de espanhol, né, os brasileiros que tentam aprender espanhol de cara. Vamos conhecer agora algumas outras palavrinhas. Aqui eu separei algumas palavras sobre o vocabulário de escritório. Então, de um lado nós temos espanhol, do lado esquerdo espanhol, do lado direito português, certo? Então, a primeira palavra é escritório. Escritório em espanhol não tem nada a ver com o lugar de trabalho, certo? Tem a ver com a escrivaninha. Quando a gente fala el escritório em espanhol, a gente se refere àquela mesinha que a gente coloca o computador, porta-canetas, o mesinho do gente trabalha, certo? É el escritório, a escrivaninha. Como a gente fala escritório? Escritório a gente fala oficina, certo? Então, escritório, el escritório, que em espanhol é masculino, né, se refere à mesinha. E la oficina se refere assim ao escritório, né, o ambiente de trabalho. E abaixo eu botei taller. Taller, só para vocês saberem que é como a gente chama oficina do português, né? Aquela oficina que a gente conserta carros, né? Taller automotriz, né? Taller é a oficina onde a gente conserta carros. E embaixo, fugindo um pouco de escritórios, eu botei as palavras só para vocês não confundirem taller com talher, né? Porque talher em espanhol é cubiertos. Cubiertos são os talheres que a gente usa. O tenedor, né? O cuchillo, por aí vai. Certo, então, cubiertos são os talheres, taller é a oficina. E por último eu botei esse que é muito importante também saber, que é o ordenador.
El ordenador é o que a gente chama em português de computador, né? O computador. A outra forma também de chamar computador, que é la computadora. E as duas formas são muito conhecidas, el ordenador e la computadora. Certo? Beleza. Ao lado nós temos outras palavrinhas também que podem confundir muita gente. No meio nós temos aqui rato. Em espanhol, rato se refere a momento, um pedacinho de tempo, né? Então eu posso falar, espere um rato, por favor, né? Espere um momento, por favor. E raton é como a gente chama o rato. O que a gente chama de rato animal é raton. Beleza? Raton nós também podemos chamar esse objeto, né? O mouse. Também podemos chamar o mouse de raton. No espanhol é muito comum a gente evitar estrangeirismos. É muitíssimo comum você traduzir as palavras que geralmente vêm do inglês, né? De outras palavras estrangeiras, a gente tenta traduzir elas para o espanhol. Então, raton, vocês podem chamar esse objeto também, o mouse. Beleza. Depois nós temos outra coisa que sempre confunde a cabeça dos brasileiros quando vão aprender espanhol, que é apellido. Apellido em espanhol se refere ao seu sobrenome, certo? Então, se o seu nome é, vou inventar um nome, Antônio Bandeiras, né? Se o seu nome é Antônio Bandeiras, seu apellido é Bandeiras, beleza? O seu sobrenome, seu nome de família. E como a gente fala apelido, já que apelido é muito parecido, nós tanto podemos chamar de apodo como sobrenome, certo? Então, sobrenome é o apelido, ou simplesmente apodo, né? Se refere ao seu apelido. Aqui eu separei alguns adjetivos que são muito comuns a gente se enganar. Primeiro que nós temos flaco, né? Flaco, quando a gente fala flaco, é possível encontrar o significado de flaco para fraco também. Mas o mais comum de você falar flaco é para uma pessoa magra, certo? Então, sempre que eu falar flaco, se referimos a uma pessoa magra, né? Flaco, magro, né? Beleza. Outra palavrinha, só questão de curiosidade, fraco é mais comum a gente usar débil, né? Uma pessoa débil. Débil se refere a fraco. Outra palavrinha que confunde muito a gente é largo. Sempre a gente fala largo, não tem a ver com largura, mas sim com longo, beleza? Comprimento, longo. Por exemplo, mi pelo es largo, né? Só um exemplo. Meu cabelo é longo, pelo largo, cabelo longo. E como a gente fala largo, falamos ancho. Ancho ou ancha para largo, larga, né? Ancho. Outra palavra que pode deixar a gente em situação bem complicada é embaraçada, né? Embaraçada em espanhol quer dizer grávida. Também temos rubia, pode ser rubia ou rubio, né? Quer dizer loira. Loira ou loiro. Só por curiosidade, rubia parece ruivo, né? Mas ruivo ou ruivo a gente fala pelirrojo ou pelirroja, certo? Outra palavrinha interessante é pelado. Sempre que a gente fala de uma pessoa pelada ou pelado, é careca. Uma pessoa que não tem cabelo, é pelado. Por curiosidade, a gente chama uma pessoa pelada de desnuda, certo? Então, pelado é bem pra careca mesmo. Desnudo é que a gente chama uma pessoa nua, pelada. Por fim, desse dia nós temos raro. Raro, você também pode encontrar raro para o significado do português mesmo, raro. Mas é muito mais comum você usar raro para uma coisa estranha, uma coisa bizarra, esquisita, certo? No filme tinha uma criatura muito esquisita. E na película tinha uma criatura muito rara, muito esquisita, muito estranha, bizarra. Então sempre que for algo raro, é algo estranho. Imagina que você viu uma situação muito esquisita, né? Que você nunca tinha visto antes, muito incomum. Aí você vai falar, mira, que raro, né? Que estranho, que esquisito. Por último, separei algum vocabulário sobre comida. Nós temos uma que é igual ao português, né? Escrito, que é salada. Mas salada não tem a ver com a salada de legumes, de verduras. Tem a ver com salgada, beleza? Então, uma comida salada é uma comida salgada. E salada nós chamamos de ensalada. Então é muito importante você sempre lembrar que salada em espanhol é ensalada, porque se você for pedir uma salada, alguma coisa salgada, né? Beleza.
Também temos um clássico que é pastel. Pastel se refere a bolo. Pastel. Temos adereço, que se refere a tempero. E outra muito interessante que é exquisita ou exquisito, né? Que é gostoso ou gostosa. Exquisito. Então, se alguém falar que a sua comida está exquisita, pode ficar feliz que ela está gostosa, né? Ela está saborosa. Isso é muito utilizado para comida mesmo. Exquisito e exquisita. Comida muito gostosa. Por fim, eu separei algumas expressões típicas do espanhol. A primeira nós temos salir de tapas, que significa sair para comer, né? Quando você chama alguém para salir de tapas, você está chamando alguém para comer. Vamos sair para comer? Vamos salir de tapas, né? Você está convidando alguém para ir comer com você. Salir de tapas. Tapas se refere a aperitivos, né? Por isso tapas. Também podemos chamar alguém para salir de copas. Salir de copas significa sair para beber alguma coisa. Então você quer chamar alguém para beber alguma coisa. Então, fulano, vamos sair de copas, né? Ei amigo, vamos sair de copas, né? Vamos sair para beber. Também temos uma expressão típica do espanhol que é te extraño mucho. Estranhar no espanhol não tem a ver com achar algo estranho. Tem a ver com sentir falta. Seria o equivalente à nossa saudade. Então sempre que alguém falar que te extraño muito, quer dizer que eu sinto sua falta, eu tenho saudade de você. Você pode também sentir falta de outras coisas mesmo. Ah, me extraña mucho mis tempos de niño, né? Meus tempos de menino, de criança, né? Me extraña mucho mi niñez, né? Minha infância. Outra expressão que a gente pode usar para dizer que sente falta de alguém é echar de menos. Então, se você não quiser usar te extraño muito, você pode falar oh, te echo de menos, né? Sim, também quer dizer isso de sentir falta de alguém, né? Te echo de menos. E por fim nós temos a expressão que é sobremesa. Sobremesa em espanhol não tem nada a ver com a sobremesa do português. A sobremesa do português em espanhol a gente chama de postre. El postre, né? O postre pode ser um helado, né? Um sorvete, pode ser qualquer coisa, né? Mas sobremesa se refere a um costume que os espanhóis têm de ficar um tempo mais na mesa depois da refeição. Por exemplo, a família se reúne para comer, não pode ser amigos também, né? Se reúnem para comer o almoço, uma janta, e aí eles terminam de comer, eles passam mais um tempo na mesa conversando sobre as coisas, batendo um papo, socializando. Esse tempo eles chamam de sobremesa, né? Por fim, eu separei uma charge muito interessante que mostra como os falsos amigos, né, os heterosemânticos, podem complicar a gente em diversas situações. Aqui nós temos uma tirinha do Adão e tu juzgarai. O atendente fala, rato, por favor. Aí fala, hein? Rato, ele está pedindo um momento. Quem em português entende que está pedindo um rato, né? Rato, por favor. Aí no restaurante, o garçom fala, la carne aqui é muito esquisita. E ele também fica sem entender como esquisita, a gente já sabe que é gostosa. Ao lado o atendente também fala, queres ir de tapas? Hein? Que tapas no português é bater com a palma da mão aberta, né? No espanhol a gente já viu que é sair para comer, né? Ir de tapas. Também temos aqui a mulher falando para ele, né? Não quero quedar-me embaraçada. Ele não quer ficar grávida também, não entendeu? E por último ele chega e fala, acá está su vaso de água, né? E a mulher, hein? A mulher com certeza pediu para ele um vaso de água, ele falou, pegou um vaso, né? De verdade. Ele sabe que vaso é copo, né? Então pessoal, por hoje é só. Existem uma variedade imensa de heterosemânticos, de falsos amigos. Aqui eu pus os principais, para os mais famosos, mais usados. Se você tem curiosidade, pesquisa mais heterosemânticos, pesquisa mais falsos amigos e põe nos comentários também, que é pra gente compartilhar mais vocabulário, beleza pessoal? Então por hoje é só, valeu!